obrigado por ter ouvido a minha oração, a meditação, o tema da meditação de hoje. Quando essa série de mensagens é pensada, a ideia é que a gente reflita, que a gente faça um exercício de olhar para o ano de 2021, esse ano que está acabando agora, e olharmos para esse ano com um olhar de gratidão, com um olhar de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. É óbvio, a gente sabe que algumas coisas podem ainda estar faltando, talvez algumas coisas não tivemos resposta, talvez ainda tem coisas que pediremos até o último momento do ano de 2021, mas a ideia é que a gente desde já seja grato, que a ideia é que a gente olhe para as orações de gratidão da Bíblia Sagrada e a gente se alegre com isso, e a gente talvez acorde para a nossa necessidade de também sermos gratos. Desde 2017, a palavra gratidão é uma das palavras mais pesquisadas na internet, desde 2017. Obviamente, 2020, 2021, principalmente 2020, essa palavra foi mudada por Covid, por pandemia, mas ela ainda aparece naquelas que mais são pesquisadas. Quando a gente olha para o que agora, principalmente agora, nesse ano que vai se acabando, nesse ano onde as coisas começam a atingir uma certa normalidade, aquele susto, aquela preocupação, a dor que a gente vivenciou de 2020, 2021, começa a passar. O que a gente observa, o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente ouve, tem um peso de gratidão muito grande, no sentido de assim, olha, precisamos ser gratos, precisamos agradecer pela saúde, agradecer pelos amigos, agradecer pela família. Nós precisamos, você olha as propagandas sempre trazem aquele ar de, olha, foi duro, mas está passando, agradeça. Nós sabemos, nós temos irmãos, amigos, que se perderam em todo esse processo, nesses 2 últimos anos, mas diante disso ainda há muito que agradecer, há muito que glorificar ao Senhor. E nesse contexto, a primeira oração que a gente quer olhar, a oração feita por Ana, em 1 Samuel capítulo 2, então se você quiser, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, é para esse texto que a gente vai olhar inicialmente. Quando a gente olha para o texto de 1 Samuel capítulo 2, a gente vê uma expressão, uma oração, um cântico, muito especial, feita por uma mulher também muito especial, que é responsável por gerar também um homem muito especial. Quando a gente olha para toda essa oração, a gente consegue observar claramente 3 coisas. A primeira delas é que Ana, quando ora, ela encontra no Senhor as suas forças, já fraquejada, já amargurada, já triste demais, já cansada demais, já caçoada demais, porque ela era zoada por sua companheira ali na vida, na família. Ela era zoada porque ela não podia ter filhos enquanto a outra podia ter. Nós vamos falar disso já já. Diante da realidade de fraqueza dela, é no Senhor que ela encontra as suas forças. É isso que ela diz nesse cântico. Também nesse cântico, ela com muita clareza diz: a graça, a misericórdia, a bênção provém do Senhor. Não é só nele que eu encontro forças, mas é nele que eu encontro a graça, a bênção. É nele que eu encontro o presente. E também o texto vai nos falar que é o Senhor, o soberano em todas as coisas. E o interessante, olhando, se você analisa esse texto, o cântico de Ana, 1 Samuel do capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que é todo o cântico de Ana, você vai ver, e alguns estudiosos vão dizer que é muito claro a percepção de que Ana começa falando de si,
E depois Ana abrange de maneira mais específica a Israel por todas as bênçãos, forças e soberanias de Deus. E depois ela abre isso até os confins da terra, para deixar muito claro, é o Senhor que domina sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é que dá graça sobre todas as coisas. Ele é que dá presente a todos os seres vivos. Ele é aquele que dá força a todo o necessitado. Ela abre por si, mas depois agradece e louva ao Senhor por todos. Então, 1 Samuel 2, 1 a 10 é a nossa conversa de hoje. Mas antes, para a gente entender o que está acontecendo, por que esse salmo, por que esse louvor, por que esse cântico acontece, a gente precisa entender o contexto. O personagem principal desse momento é Ana. Ana, nós estamos lendo o livro de Samuel. Ana é a mãe de Samuel. Nós somos apresentados a uma mulher de alma amargurada, de tristeza profunda. E mais interessante, a gente percebe no capítulo 1, uma mulher que sai da amargura e vai para a alegria, para a exultação. Se você prestou atenção no primeiro verso que o diácono Giovanni leu, ela vai dizer assim: eu me exulto no Senhor, a minha boca se abre em grande riso, eu estou feliz. Mas esse cântico de vitória é posterior à amargura da alma. Em 1 Samuel, capítulo 1, nós somos apresentados a parte da história de uma mulher, como já disse, chamada Ana. Uma mulher que sai da amargura e vai para um cântico de vitória. Quando a gente olha para esse texto, nós aprendemos sobre algo que está muito associado à atitude de Ana, mas que também pode ser trazida para o nosso dia a dia e para o nosso caminhar, na nossa entrega, na nossa confiança, na nossa esperança genuína em Deus. É isso que Ana faz. Ana, como muitos de nós, tinha na sua vida várias necessidades. Muitas dessas necessidades, inclusive, eram supridas. As suas necessidades básicas eram supridas. Ela era uma mulher casada com Eucana. O nome do cara é Eucana, pode parecer um nome de mulher, mas é um nome de homem, Eucana. E ela tinha ali todo o cuidado do seu marido. Ela tinha o alimento, ela tinha o lar, ela tinha um marido que a amava profundamente. Ela tinha uma vida muito bem condicionada às necessidades da época. Muito, como já disse, muitas das suas necessidades eram supridas. E aqui a gente observa uma outra coisa. Ana não era a única esposa de Eucana. Havia mais uma mulher nessa história, chamada Penina. Tudo bem, a gente entende, nessa época isso acontecia, também já entendemos que não é esse o plano de Deus para o homem. O plano de Deus para o homem sempre foi a monogamia, mas a gente entende que isso aqui era compreendido na época. Então, Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. A diferença clara entre uma e outra é que Penina não era estéril, enquanto Ana era. A realidade dessa mulher, a gente pode diferenciar dois modos como Ana era vista pelas pessoas da sua família. A primeira delas, como ela era vista pelo seu marido. Se você ler o texto, se você ler a partir do verso 4, Eucana, o marido, amava profundamente a Ana. E toda vez que ele ia lá oferecer sacrifício na virada do ano, toda vez que ele ia lá fazer alguma coisa diante do Senhor, ele orava especialmente por Ana. Ele amava especialmente a Ana. Todas as vezes que havia um momento de festa, ele presenteava com muito mais amor e com muito mais coisas materiais mesmo, objetos materiais, ouro, prata, presentes, muito mais a Ana, porque o texto vai dizer que ele amava profundamente a Ana. Ana não era sufocada, não era triste por causa da vida com o marido era incrivelmente especial para ela era profundamente amada por ele. Então, se a gente olha por esse viés, está tudo certo, com o marido não tem problema. Aliás, o marido não via nenhum problema em ela não dar a ele filhos. O marido é surpreendido, se você ler o verso 8 do capítulo 1, você vai ver que Eucana é surpreendido pela tristeza de Ana. Por que você está triste? Por que você não come? Por que você está desse jeito, amargurada? E é quando Ana explica para ele: é porque eu não posso te dar filhos.
Então para Eucana não havia problema nisso. Ele amava essa mulher profundamente e não era o fato de dar filhos, algo tão pesado naquela época, algo tão essencial naquela época para o marido, que faria com que ele amasse menos a Ana. Ele amava profundamente apesar disso. Mas temos a visão, o lado da sua competidora, a tal Penina. Penina zoava com a cara de Ana: eu posso ter filhos, você não pode, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Ana era aquela que era tristemente impactada pela dor do sofrimento. Essa mulher, ela fazia questão de constantemente deixá-la irritada e triste. Se você ler o verso 6, o texto vai dizer assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Ela provocava e brincava com Ana porque ela não podia ter algumas coisas. Se a gente quiser trazer para nós, muitas vezes nós somos rotulados não pelo que temos, mas pelo que não temos. Muitas vezes nós mesmos colocamos em nós essa pressão: ele tem, eu não tenho, ela tem, eu não tenho, e eu sofro pelo que eu não tenho e não pelo que tenho. Muitas vezes sou ingrato a Deus pelo que não tenho, quando deveria ser grato pelo que tenho. Você não pode ter filho, é o que Penina dizia para Ana. Se a gente olhar para nós, talvez alguém pode dizer isso para a gente também. Talvez para coisas mais leves a pessoa pode dizer: você não pode cantar, você não pode pregar, você não consegue, você não pode ter isso ou aquilo, você jamais será capaz de alcançar tal objetivo, você é o não tem, não pode, não sabe, não quer. Às vezes somos rotulados muito pelos nãos, e por isso a nossa alma é marcada pelas feridas do que não temos. O triste é que existem muitas vezes pessoas que fazem questão de nos lembrar disso. É o que acontecia com Ana por causa de Penina. A pressão sobre nós aumenta, cada dia mais nós nos sentimos esmagados, porque nós não temos certas coisas, porque não podemos realizar certos sonhos. Isso é uma realidade para nós, inclusive aqueles que servem a Deus, aqueles que acreditam no Senhor. Mas para quem não tem Deus como seu Senhor, seu Consolador, essa pressão pode ser muito grande, pode muitas vezes nos fazer calar, pode nos fazer viver uma profunda amargura. Mas quem tem Deus, como eu disse, muitas vezes mesmo diante da nossa crença em Deus, da nossa confiança em Deus, da nossa constante presença diante do Senhor, a gente ainda se amarga, se machuca, se entristece, como aconteceu com Ana. Mas ciente inclusive das suas incapacidades, inclusive do seu não pode, Ana confia em Deus, ela busca em seu Salvador, porque ela sabe que Deus é capaz de mudar a sua história, de mudar a sua história de vida. É o que nós lemos antes de iniciarmos a nossa meditação, verso 11: Senhor, eu acredito, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar, por isso olha para mim, lembra de mim, olha com bondade para mim, olha com bondade para o meu clamor, não se esqueça de mim, me dá um filho, e esse filho, se o Senhor me der, eu colocarei diante do teu altar, esse filho eu colocarei e entregarei na sua casa. Aqui, só para a gente fazer um parênteses, a gente pode pensar o seguinte: puxa vida, mas Ana pede um filho e fala que vai entregar? Ana pede um filho e diz que vai deixar ele servindo na casa do Senhor? O que é interessante, a verdade é que a gente realmente não conhece nunca os planos de Deus. O pedido, o voto de Ana é um voto que tem tudo a ver com o que Deus planeja para o povo de Israel, para que o povo, para com a realidade e necessidade do próprio povo de Israel. O povo de Israel precisava de um Samuel, e esse homem que nasce por conta do voto, da crença, da confiança no Senhor Deus que Ana tinha. Ana cria em Deus e sabia que nem Penina, nem Eucana entendiam a extensão da sua dor,
da sua esterilidade. Ela sabia que somente aos pés do Senhor ela poderia expressar todo o sentimento, a sua frustração, a dor que sentia. Então ela, a partir do verso 11 do capítulo 1, ela se coloca diante do Senhor, ela se coloca aos pés do Senhor, ela chora amargamente, ela chora de maneira abundante. A realidade disso é que mostra que nós somos filhos de Deus, e que somos filhos de Deus, mesmo diante das coisas mais impossíveis, como cantamos agora, sabemos que Deus pode resolver. Deus é capaz de mudar todas as histórias. Deus é capaz de restaurar todos os corações amargurados. Deus é capaz de transformar todas as nossas queixas, angústias, ansiedades em um cântico de vitória, como aconteceu com Ana. A Ana orou a Deus por um filho. Ela fez um voto com Deus. Ana creu, e no instante que se levantou, o texto vai dizer para nós que quando ela se levantou da oração, depois que ela justifica a Eli, que ela não está bêbada, que ela está simplesmente orando, buscando a Deus com toda a força da sua alma por um filho, o texto vai dizer que quando ela vai para casa, quando ela se levanta, verso 18 do capítulo 1, o seu semblante já não é mais de tristeza, mas já é um semblante de alegria, porque ela sabia que seria ouvida pelo Senhor. Ela faz o voto, ela recebe a resposta do Senhor, e os seus valores não mudam. Não é porque ela recebeu agora o filho que ela desiste do voto, que ela desiste da oferta. Ela então, quando recebe a bênção de Deus, leva, depois de desmamá-lo, vai dizer o texto, leva até o sacerdote e o entrega na mão dele, para que ali, na casa do Senhor, ele servisse. Puxa, de novo, ela pede e ela entrega. Ela pede e ela deixa de conviver com o filho. Se você continuar lendo, você vai ver que não é essa a realidade. Ana todo ano estava junto com o filho, todo ano levava uma roupa para o filho, a todo momento se encontrava com o filho, mas ele tinha um propósito de vida. O texto bíblico vai nos dizer que a palavra, o nome Samuel significa ouvido por Deus. É a resposta de Ana, que Ana recebe de Deus. A resposta é o seu filho Samuel. Após então entregar seu filho a Deus, ao invés de Ana chorar de amargura, ao invés de Ana se arrepender daquilo que tinha feito, ela canta ao Senhor. É isso que nós temos no capítulo 2, verso 1 a 10. Ela canta, ela se jubila, ela se exalta diante do Senhor em alegria, ela está diante do Deus que a deu tudo. Por isso aqui, agora, depois desse contexto, a gente inicia o nosso texto. Quando a gente olha para o texto de Samuel, se você observar, a Bíblia Sagrada ela tem muitos textos que não são estabelecidos cronologicamente. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, Samuel, 1 Samuel vem exatamente antes de 2 Samuel, que vem exatamente antes de 1 Reis e depois 2 Reis e assim sucessivamente. Não, a Bíblia não segue cronologicamente uma coisa muito organizada. E não interessa para nós porque que é assim. Tem um objetivo e a gente respeita. Como eu já disse ontem, inclusive, se você lembrar, 1 Coríntios foi escrito antes de qualquer um dos evangelhos, mas ele está depois dos evangelhos. Então, a questão cronológica não é muito relevante na Bíblia Sagrada. Mas, no caso de Samuel e Reis, esse texto é cronológico. Então, se você observar, os livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, são escritos antes do livro de Reis. São livros que antecedem o estabelecimento de um rei sobre Israel. Antes de Saul ser o primeiro rei sobre o povo de Israel. Então, o que se vivia na época de Samuel era a época dos juízes. Quem regia, quem cuidava do povo era o juiz. E Samuel é aquele que é bênção de Deus para ser um dos juízes sobre Israel. Aliás, o principal, o mais importante de toda a história de Israel é Samuel. Um menino que nasce na oração, um menino que nasce por consequência da perseverança de uma mulher que gostaria de ter em si realizado o desejo de ser mãe. Esse menino é muito importante, ele é o principal juiz de Israel. O juiz, ele não era só aquele que julgava, mas ele também tinha outros papéis, o papel de sacerdote e o papel de profeta.
Então um juiz, quando você ouve, quando você lê na Bíblia Sagrada o livro de Juízes, por exemplo, e quando você lê sobre Samuel, quando você ouve sobre esses caras, o que você tem que ter em mente, ele é um juiz, mas ele é só um juiz, como a gente conhece hoje em dia, um cara que julga, que organiza, que estabelece como fazer as coisas. Não, ele era o sacerdote e ele também era profeta. Ele tinha uma tríplice função, um ofício tríplice, e se você pensar um pouquinho, você vai lembrar que Jesus tem as mesmas três funções: juiz, sacerdote e profeta. Um dos estudiosos do livro de Samuel, ele vai dizer que o Cântico de Ana abre caminho para um grande tema do livro de Samuel: o poder e a vontade de Deus para interferir, para intervir e para inverter a realidade. Quando a gente olha para esse texto de 1 Samuel 2, o Cântico de Ana, nós vemos como Ana manifesta sua alegria diante de Deus. Ela entoou um belo e grandioso cântico de profundo amor e reverência a Deus. Se você prestar também um pouco de atenção, você vai ver que o Cântico de Ana tem muito a ver com a característica do Cântico de Maria, quando louva ao Senhor por estar grávida de Jesus. Mas, se você lê o Salmo 113, depois você pega com tranquilidade, leia o Cântico de Ana e leia o Salmo 113, eles são quase que idênticos. O salmista se baseia no cântico de louvor dessa mulher. Ela adora ao Senhor, ela louva ao Senhor com profundo amor e reverência. O verso 8 do capítulo 2 vai dizer: ele levanta do pó o necessitado, ele levanta do monte de cinzas o pobre, ele faz sentar-se entre os príncipes, ele dá lugar de honra, porque os alicerces da terra são do Senhor, sobre esse alicerce ele estabeleceu o mundo. O Cântico de Ana, ele é especial, ele é tão especial, inclusive no judaísmo, que todo ano novo judaico, que não é o mesmo do nosso, em todo o ano novo judaico, esse cântico é entoado pelas pessoas que participam do ano novo judaico. Ana realmente, nesse texto, ela é extremamente feliz, e eu quero ler com você totalmente agora esse louvor. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10, diz assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está no Senhor. A minha boca se dilata sobre os meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque é o Senhor, o Deus de sabedoria, por ele são todas as coisas pesadas na balança. O arco do forte foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes estavam fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e o que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira e dá a vida, faz descer a sepultura e a faz subir de lá. O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor abaixa e o Senhor exalta. Levanta o pobre do pó e desde as cinzas exalta o pobre e necessitado. Ele faz com que ele se assente entre os príncipes e faz-lhe dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e sobre eles assentou todo o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá por sua força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Eis o cântico de Ana. Se você olhou, prestou atenção em cada um desses versos, você vai perceber que há sempre uma mudança. Há sempre um ponto e um contraponto, há sempre uma realidade e uma mudança de realidade. O texto é claro em dizer que aqueles que eram fortes tiveram seus arcos quebrados, agora o fraco se sobrepõe. Aqueles que estavam famintos agora têm comida abundante. Aqueles que estavam pobres agora são enriquecidos. Aqueles que viviam nas cinzas agora são príncipes e vivem sobre o trono. O que o Senhor
nos ensina através desse louvor de Ana é que o Senhor é capaz de transformar qualquer realidade. Ana está realmente muito feliz. Desde o início ela vai dizer: o meu coração está alegre, a minha força é exaltada no Senhor, a minha boca se abre em riso diante das minhas necessidades. Ana aqui nesse cântico, ela declara com toda a sua felicidade, todo louvor, toda adoração a Deus, porque Ele ouviu a sua oração. Esse é o tema central do texto. Deus responde às orações. Embora Ana tenha esperado muito tempo, embora Penina tinha dado já muitos filhos a Eucana, ela não desistiu, ela continuou pedindo ao Senhor, ela creu, ela suplicou, ela buscou, ela chorou, ela pranteou diante de Deus pelo seu milagre, porque ela sabia que somente Deus poderia lhe conceder a resposta. Ela estreitou o seu relacionamento para algo bem mais profundo com Deus no meio da provação. Ela buscou algo profundamente importante, algo que serve para nós hoje. Quando você precisa, quando você deseja, coloque isso diante de Deus em oração e Deus te responderá. Como disse, a gente chega ao final do ano e se a gente for fazer um retrospecto, a gente vai pensar, vai olhar, pode colocar no papel. Talvez você seja incapaz de fazer isso, eu sou incapaz de fazer isso, de pensar em todas as vezes que pedi alguma coisa a Deus, porque eu faço toda hora. Mas se você pensar um pouquinho, talvez pensar nas coisas mais importantes que você pediu, você perceberá que Deus é misericordioso em respondê-las. Ah, mas esse aqui Ele não respondeu, Tom. Essa dor não foi tirada. Essa tristeza foi impossível de ser sanada. Essa necessidade não foi saciada. Eu entendo e respeito você, mas eu preciso te fazer entender que talvez a resposta não veio a você, talvez por duas razões, como o Tiago nos ensina, porque pedimos errado. E a segunda razão e mais importante dela, não sabemos direito o que pedimos. Deus é soberano em responder ou não responder. Ele sabe. Como eu uso sempre essa metáfora, a gente conhece esse quadrado aqui, a gente vê esse quadrado aqui, mas Deus vê todos. Deus conhece a todos. Se hoje Ele não te deu a resposta, se hoje Ele não te concedeu a bênção que você gostaria de receber, primeiro reflita: será que eu pedi certo? Será que eu pedi não só para que eu me vanglorie, para que eu receba coisas materiais, como o Tiago nos ensina, e diz claramente: vocês não recebem resposta das orações, porque pedem por vocês, só por vocês, para pelos seus vãs desejos, só coisas materiais. Deus não está aqui para funcionar como um supermercado. Estou parafraseando Tiago. Mas se você olhou para isso e entendeu: não é esse o meu caso, que bom, não é esse o seu caso, então deixe que Deus te mostre que muitas vezes a resposta não vem, porque Ele sabe o que virá à frente, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sempre sabe o que é melhor para você e para mim. Ana, diante de tantas lutas interiores, de tantas afrontas que recebia de Penina, de tantas humilhações, Ana tinha em seu coração a convicção de que Deus, em seu tempo, lhe responderia, que em seu tempo Deus cuidaria dela, que em seu tempo ela receberia a resposta que desejava de Deus. Guiada pelo Espírito Santo, Ana fala, pede a Deus. E mais, se você olhar para o capítulo 2, verso 1 a 10, Ana profetiza sobre um rei. Lembre-se que eu disse: não existiam reis em Israel, não haviam reis em Israel, mas se você olhar no verso 10, Ana fala de um rei que receberá a força do Senhor. Esse é um aspecto maravilhoso, esse é um aspecto maravilhoso de olharmos o que Deus faz através de uma palavra, de um cântico, de uma oração de gratidão. Quantas vezes nossas bocas se fecham, não agradecemos, e por conta disso, quantas vezes perdemos das maiores bênçãos de Deus? Ana se alegra muito. A minha força é exaltada em Ti, Senhor.
Ana é a mulher que sente e prova das maravilhas, das delícias que é receber da parte de Deus algo que antes era impossível. Nada é impossível para ti, nós cantamos. A fidelidade de Deus a Ana resulta em muitos frutos. Você pode pensar, e agora? Será que Deus respondeu a Ana somente com esse filho? Será que Deus ouviu a Ana somente com a vida de Samuel? Será que Ana agora, depois de ter Samuel, conviverá com ele somente quando for ao templo, porque foi lá que ela o deixou? Se você continuar lendo o texto, a graça de Deus se revela a Ana de maneira completa, tanto é que depois de Samuel, ela tem mais 5 filhos. Ela deixa de ser estéril, ela deixa de ser aquela mulher sofrida, ela deixa de ser aquela mulher que é zoada pela outra, ela agora tem Samuel, o homem que será mais importante sobre o seu povo, e ainda tem outros 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Deus vê a fidelidade de Ana, e Deus vê a nossa fidelidade. Deus olha para a gente e nos recompensa em sua infinita misericórdia. Nós somos convidados, assim como Ana nos ensina nesse texto, a agradecermos, a louvarmos a Deus em gratidão, a buscarmos em Deus as nossas respostas, as nossas angústias, sabendo que no seu tempo Ele responderá. Ana agradece. A oração, o cântico de Ana é um cântico de gratidão. E para a gente encerrar a nossa meditação hoje, algo que ficou em minha mente exatamente sobre esse contexto de gratidão é o que Deus é capaz de fazer por nós quando somos gratos. O tema da nossa série é essa, obrigado. Vamos olhar para 2021 e entender o que Deus fez nas nossas vidas. Repito, talvez você seja tentado a ser ingrato, a olhar para a sua vida e falar assim, puxa, mas eu pedi algumas coisas que não vieram. Sabe, nós estamos na época do Natal aí, do Papai Noel, e muitas crianças escrevem para o Papai Noel esperando os seus brinquedos. Isso não é aqui ensinado por nós, e a gente sabe por quê, mas enfim, tudo bem. Muitas crianças escrevem com a esperança de receber um presentinho, e elas escrevem assim, Papai Noel, eu fui bonzinho esse ano, eu fiz isso, fiz aquilo, eu queria ganhar esse presente. Talvez como crianças mimadas, somos muitas vezes ingratos, e não olhamos para tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Não olhamos, e acho que isso ficou muito claro no momento de pandemia, quando a gente começa a descobrir quanto custa um balão de oxigênio. Quanto custa respirar? Você olha para a sua vida agora que estamos aqui, mesmo com máscaras, é chato respirar, mas você está respirando. Quanto custa? 1 hora que estamos aqui respirando, quanto custa? Deus faz tudo, cria tudo. O texto é claro, quando Ana diz, no verso 8, ela vai dizer, tudo foi feito por ti, Senhor. O mundo é sustentado por tua graça, por tua força, pelo teu amor. Você talvez, agora nesse tempo de calor, começa a visitar as praias, as piscinas, os chuveiros, olha aí. E você passa um protetor solar, e você fala assim, vou passar para não me queimar. E você paga R$50 no protetor solar e fala assim, nossa, que caro, e é caro. Mas sabe quanto custa para um astronauta ficar lá fora do nosso planeta, fora da atmosfera, para que ele não seja cozido pelo sol? R$50 milhões. O traje que ele usa, a roupa que ele usa, o capacete que ele usa, custa 50 milhões. Sabe por que custa só R$50 para você não se queimar com UV, IR, infravermelho e ultravioleta? Deus nos protege com a atmosfera, Deus nos protege com a camada de ozônio. Tudo que Ele faz é perfeito para que a gente viva aqui. Ele protege, Ele cuida.
Talvez a gente não é grato. Se eu fosse falar das coisas aqui, nós ficaríamos algumas horas, porque eu sou apaixonado por isso, evidentemente. Mas sabe, a gratidão, ela não traz em nós somente um senso de necessidade, uma consciência de quão pequenos somos. Gratidão é muito mais poderoso do que isso. Quer ver? Lucas 17 conta uma história. Verso 11, a partir do verso 11 de Lucas 17, nós lemos uma história, 10 leprosos. 10 leprosos que chegam diante de Jesus. Senhor, nos cura. Somos leprosos, não podemos ser tocados, não podemos conviver com as pessoas, não podemos ser uma família que a gente nos abraça, não podemos dizer às pessoas de perto que as amamos, não podemos conviver com aqueles que são especiais para nós, não por causa de uma pandemia, mas porque nós somos imundos pela nossa doença, somos leprosos. Quando esses homens chegam diante de Jesus, Jesus diz para eles assim: podem ir em direção ao sacerdote, vocês serão curados. O texto nos diz, a partir do verso 11, que quando eles vão caminhando até o sacerdote, eles veem que o seu corpo, a sua pele vai sendo purificada, eles são curados, porque Jesus disse que eles seriam curados. Mas tem um detalhe aqui, somente um volta para agradecer. Quando esse um chega diante de Jesus, Jesus diz para ele assim: mas não foram 10 os curados? Por que só um volta para agradecer? O texto vai dizer que esse homem que volta, ele se joga aos pés do Senhor, muito parecido com aquilo que Ana faz. O texto no verso 15 de Lucas 17, ele vai dizer o seguinte: Jesus recebe desse homem uma glorificação, verso 15, e ele se jogou ao chão, glorificando a Deus em alta voz, colocando o seu rosto em terra e dando graças ao Senhor. Ele é grato. Sabe qual que é a diferença aqui? Quando Jesus vê esse homem grato, ele dá uma coisa a mais a ele. Enquanto os outros receberam cura, somente a cura de algo muito importante para eles, algo realmente especial, miraculoso, incrível, esse homem recebe algo mais. Olha o que diz o verso 19. E disse Jesus a esse homem que voltou: pode se levantar, levante-se de onde você está, e pode ir. E aí a última frase é: a tua fé te salvou. Enquanto 9 recebem cura, esse um, por ser grato, recebe além da cura, salvação. Salvação. Quando somos gratos ao Senhor, nós não recebemos somente o dom que pedimos, não recebemos somente a graça que pedimos, mas também recebemos dele salvação, porque gratidão para Deus é algo muito importante. Gratidão para Deus é algo muito sério. Deus não gosta de ingratidão. Aí você fala assim: mas Deus também quer que a gente ainda agradeça. Você gosta de ingratidão. Quando você faz algo por alguém, quando você demonstra amor por alguém, quando você ajuda alguém, você gosta de receber ingratidão. Talvez você pense assim: não, na frente dos outros você vai dizer, não precisa agradecer. Mas no fundo, lá no seu coração, lá dentro você fala assim: mas nem agradeceu? É ou não é verdade? A gente não gosta de gente ingrata. A gente não gosta. E a gente só dá o quê? Alguma coisa, o nosso tempo, talvez um dinheiro, talvez uma comida, talvez um presente. A gente dá coisas materiais, a gente dá coisas fáceis. A gente talvez dê um pouco mais, amor, carinho, cuidado. Beleza, está tudo bem, mas Cristo, Ele deu muito mais do que isso. Ele dá coisas materiais e Ele dá coisas impossíveis, como Ele deu para Ana. Deus nos dá muito mais do que isso ainda. Ele nos dá salvação. E o que Ele pede de nós: sejam gratos. Sejam gratos. É para isso que Deus nos chama.
nessa série, nessa nossa conversa, Deus quer que a gente entenda que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é o Deus do impossível, que talvez algumas coisas, algumas dores, alguns sofrimentos ainda são realidade para nós em 2021, mas nós temos muito a agradecer, e o nosso coração precisa se abrir para isso. Tenha certeza, meu irmão, a gratidão a Deus não te dará somente a alegria de glorificar ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, mas Ele também dará a você a salvação que provém desse Deus, em nome de Jesus. Mais um último detalhe: o povo de Israel precisava de restauração. Os filhos do sacerdote Ofni e Finéias eram dois vagabundos, safados, desonestos com o povo e com Deus. E Samuel é o homem agraciado por Deus para tomar o lugar desses caras, para tomar o lugar inclusive de Eli, o sumo sacerdote. O povo de Israel precisava de restauração, assim como aqueles leprosos precisavam de restauração, e Deus dá restauração para o povo de Israel, através desse homem, um homem pedido, e que foi completamente agradecido por sua mãe Ana. Aprenda ou reaprenda, meu irmão, a ser grato. Através da sua palavra de gratidão, Deus te restaurará, te purificará e te dará salvação, que é o mais importante. Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Deus grandioso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por tudo